Olá, meu nome é Márcia Bueno, está no ar já o Momento Inclusão, pela TV Barueri.live, canal Barueri, e também pela Queens United TV em Miami. Um abraço aí para todos vocês da Queens. E hoje nosso tema é um tema muito importante, é um tema assim que eu acho que muitos brasileiros nem sabem, né, que Libras é a segunda língua do nosso país. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vai ser um bate-papo bacana com uma pessoa especialista, que daqui a pouco vocês vão conhecer. Deixa eu fazer minha descrição de imagem. Eu estou com uma bota marrom, uma calça azul marinho, a blusa azul marinho, uma echarpe vermelha, uso óculos vermelho, sou loira, estou com um anel na mão. E minha entrevistada vai começar agorinha a falar com vocês. Eu queria pedir para que vocês compartilhem o Momento Inclusão neste momento, nos seus grupos de WhatsApp, né, no Facebook, no Instagram, nas suas redes. E também aproveita esse momentinho aqui, curte aqui embaixo, tá? Compartilhe, acione as notificações no sininho. Também peço que vocês, assim que terminar aqui, já entre lá na Queens United TV também, pelo Instagram. Curta, conheça a Queens United em Miami, que está recebendo as imagens aqui diretamente da TV Barueri e levando informação também para milhares de brasileiros que residem lá e também se sentem bem acolhidos aqui no Momento Inclusão. Eu vou agradecer aqui a presença e pedir para a técnica já abrir aqui a câmera para que vocês conheçam a Cris Souza. Seja muito bem-vinda, Cris, no Momento Inclusão. A Cris é intérprete de Libras e também vai contar um pouquinho da história dela. A gente está meio que no Momento Inclusão, naquele quadro Experiência de Mãe, que eu acho importante também. Vocês vão conhecer a história da Cris e vamos falar um pouquinho da importância de Libras nas escolas e, principalmente, a inclusão da segunda língua oficial do nosso país nas escolas também. Então, é um assunto bem interessante, espero vocês aí que compartilhem. Cris, seja muito bem-vinda ao Momento Inclusão, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Como é importante as pessoas receberem uma informação de qualidade e mesmo aquelas que não têm na sua família uma pessoa com algum tipo de deficiência, que tenha a informação correta, porque às vezes exerce um cargo importante, né? Um cargo que decide, às vezes, a vida das pessoas, faz políticas públicas. Então, a informação é importante chegar para essas pessoas também. É isso, Cris? Fala um pouquinho. Com certeza. Dá um oi para as pessoas. Né? Aí, um oi para a galera que está assistindo, o pessoal aí até de fora do Brasil, que a gente está chique agora, né, Márcia? Muito chique. Não, eu fiquei muito honrada, viu? Isso é uma novidade, mas a Val Justo, que é CEO lá da Queens United TV, conhece muitos programas aqui da TV Barueri e, assim, nós fomos honrados dela poder escolher a gente, né? Porque é difícil, quando a gente fala em inclusão, né, Cris? A gente acha várias lacunas em várias áreas da sociedade. E também na área de comunicação, de televisão, de rádio, que leva a informação. Quando a gente vê algum programa de TV aberto falando sobre inclusão ou sobre algum transtorno, a gente sempre mostra um lado, né? E aqui a gente tenta trazer não só os familiares, as mães, mas também os psiquiatras, neuros, psicólogos, terapeutas, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, como é a relação dessa família com a comunidade, com o bairro, com os médicos, né? A gente vê a visão do médico. E, então, eu fiquei muito honrada da Queens United TV ter convidado a gente para fazer parte da grade de programação deles lá nos Estados Unidos. Fiquei muito feliz. Nós, mães de deficientes, temos que ficar felizes, né, Márcia? Porque aqui a gente ainda tem muitas barreiras e quando a gente vê outras pessoas de fora e te abrindo portas, é muito importante. E isso mostra que o seu programa leva uma veracidade muito grande e tira muitas dúvidas das pessoas que às vezes estão em casa e é como você falou, não tem filhos com deficiência, não tem alguém na família, mas quer aprender. Exato. Quer se incluir dentro
desse mundo nosso. Inclusive, a gente vê aqui mesmo, né, nas oficinas de Libras que são ministradas, né, pela Secretaria aqui dos Direitos da Pessoa com Deficiência, as inscrições, muitos não têm. Olha, eu acho muito bacana isso. Muitos não têm pessoas surdas, né, com algum tipo de deficiência, mas mesmo assim querem aprender Libras. Eu acho isso muito bacana, tanto na área de educação quanto na área da saúde. Então, isso significa que a gente está ampliando o olhar mesmo, né, e o universo, né, dentro do universo da pessoa com deficiência. Precisamos, né? Precisamos não só na Libras, mas no autismo, em todas as deficiências. A gente precisa mostrar esse olhar diferente para as pessoas, para que elas entendam, compreendam melhor, né? E quando abordar alguma pessoa com deficiência, saber como lidar. Exato. Eu sempre brinco, né? A gente fala assim, igualdade. Não, a gente precisa de equidade, né? Porque a igualdade não os torna iguais. A gente precisa de equidade para que eles possam ter os mesmos direitos, né, ter a mesma visão, o mesmo olhar, as mesmas oportunidades. Né? Ô, Cris, aqui a conversa vai longe. De mãe para mãe aqui a gente vai longe. Cris, conta um pouco da sua vida, onde você mora, como você entrou nesse universo da pessoa com deficiência, onde te levou, porque a Cris é uma profissional extremamente competente, uma intérprete muito importante na comunidade onde ela vive. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Bom, então, eu moro em Carapicuíba, eu moro próximo ao centro de Carapicuíba. Atualmente sou casada com um cubano. Sou mãe de 4 filhos, tenho 4 netos. Então, vou só resumir a história da minha 4ª filha. Da Josi. Eu sentia muitas dores, ia para o hospital, tomava injeção e fazia exames e nada. Aí, praticamente 15 dias antes da Josilene nascer, eu fui no ginecologista e falei que eu estava com muita dor, mas eu estava com uma dor lateral do meu lado esquerdo. E ele me pediu um ultrassom, aí eu fui no Hospital Geral de Carapicuíba, a gente fez esse ultrassom. Quando as médicas estavam fazendo, elas pediram para me aguardar um pouco e chamou uma equipe médica. E eu já imaginei várias coisas, como a nossa família, dos 2 lados, a gente teve parentes que faleceram com câncer, então eu já imaginei a pior hipótese. Eu falei, olha, eu tenho 3 filhos, a minha mãe está do lado de fora, avisa ela, avisa a minha sogra, e para alguém cuidar dos meus filhos. Aí eles falaram não. Aí o doutor que entrou falou para mim, você almoçou hoje? Eu falei, almocei. Ele falou, olha na tela. E aí, para minha surpresa e o meu susto, quando eu olho na tela, a Josilene estava lá, tipo, mastigando, comendo. Tá bom? Ela estava lá com a boquinha mexendo. E aí ele falou, você está grávida de uma menina, né? E você já está para fazer 9 meses. 9 meses? Como 9 assim, meses. Cris? A Josilene, ela foi gerada do meu lado esquerdo, embaixo da minha costela. Que são algumas gravidez raras que tem. E aí, quando eu descobri, ainda bem que eu estava deitada, né, Márcia? Porque o susto foi tipo, como assim? E naquela época, meu ex-marido estava desempregado, 3 filhos, e a minha sogra tinha sofrido um AVC. E tinha chegado do hospital há poucos dias, e eu descubro a gravidez da Josi. Então, eu tive que fazer tudo correndo, porque não demorou nem 15 dias para ela nascer. Ela nascer. Já né? estava no tempo, né? já estava no tempo. E você não engordou, não sentia enjoo, nada? Nenhum sintoma. Minha menstruação desceu os 9 meses, eu não tive nenhum sintoma de gravidez. Gente, é raríssimo, né? Muito raro. Hoje ela está com 20 anos, então eu brinco com ela. Eu falo, além de vir de xereta, ainda veio surda. A Cris, ela fala assim, e é a vida natural, né, Cris? Acho que a gente tem que tratar as coisas dessa forma como você leva, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né, Cris? A gente tem, sim, as dificuldades, as barreiras, não só dela, como sua também, né? A gente, como mãe, a gente também precisa e cortando caminhos, às vezes, né? Derrubando as coisas, às vezes, para chegar a ter essa equidade que eu falo, né? Porque, muitas vezes, no caso, a sua filha ela tem a deficiência intelectual ou não? É só a surdez mesmo? Não, a Josi é só a surdez mesmo. Tanto é que a surdez dela, a gente descobriu quando ela tinha 3 anos.
Isso. Agora me conta um pouquinho, depois a gente volta na questão da deficiência intelectual, porque as mães com filhos com deficiência intelectual, a gente tem que pensar por eles também, né? Então, o dia a dia deles também faz parte da sua rotina. Né? A gente não é um ser separado, não somos separados de corpo, mas as ações a gente tem que pensar por eles também. Então, a gente tem que, às vezes, não levar tudo a ferro e fogo, porque senão a gente também não aguenta, né, Cris? Eu falo que as mães precisam ser cuidadas também, né? Tem que ter um olhar, né, Márcia, desse, que nem no caso a Josi. As pessoas falam para mim, ai, mas você fica lá brigando, vai para o grupo de mães, vai passear, tem isso e aquilo, a Josi só é surda. Independente da Josilene ser só surda, ou se ela fosse só autista, ou cadeirante, ou deficiente visual, o que fosse, nós, mães de deficientes, todas sentimos iguais. Exato. O preconceito é igual, a dor é igual. Aquele período de luto que a gente vive, os 3 meses de luto, é igual, não é diferente. Pode mudar a deficiência, mudar a casa, mas nós passamos pelas mesmas coisas. Exato. E aí, me conta um pouquinho da história. Ela nasceu, você falou que ela tinha 3 anos. Como é que você percebeu? Eu falo isso que é importante, gente. Olha como esse programa é bacana, é importante você compartilhar. Por quê? Muitas crianças dentro do transtorno do espectro do autismo, diagnosticadas, o meu filho tem 19 anos, então há 19 anos atrás era muito difícil, né? Ele foi diagnosticado com 2 anos e meio para 3, porque a gente começou a perceber alguns comportamentos que estavam muito distantes do comportamento das crianças típicas, né? Então você começa a desconfiar. É importante essa observação, não só, porque a gente bate muito na questão do autismo. Não, né, tem que ser intervenção precoce, sim, mas nesta questão da surdez também, porque o mundo, ela não consegue compreender o mundo. Não. Né? Por isso que a gente fala das deficiências são diferentes, né? As modalidades de deficiência são diferentes, mas as questões menores são parecidas. Né? Me fala um pouquinho, aí ela nasceu... Então, aí a Josi nasceu ali, né, toda perfeitinha, tudo, né? Aí já aproveitei e fiz cesárea e laqueadura, porque para não ter mais outro susto, né? De repente, vai que tem outro susto. E ali a gente tinha aquela rotina normal, pediatra, essas coisas. E aí eu falava assim, e a Josi fala menos do que os meus outros filhos. Aí a pediatra, mãe, ela é a caçula. Então, por ela ser a caçula, ela é mimada. Não, ela não é mimada. E o engraçado é que você sabe lidar com a criança até você descobrir a deficiência. Então, eu falava, às vezes ela olhava, às vezes ela não olhava, e aí eu chamava, Josi. Então, aquele som vai ficando, né? Então, a criança vai percebendo que você está chamando ela ali. E aí, uma pessoa bem chegada da nossa família, enfermeira, falou para mim, mas, Cris, será que ela não tem alguma deficiência? Eu falei, não sei. Porque na nossa família a gente não tem. A gente só tem meu tio cadeirante. Mas a gente não tem. Fui pesquisar na família, não achei. Aí ela falou, vamos na fono? Aí levou eu numa fono. Ela falou, olha, eu não sou especializada, mas vou te passar para uma outra. Quantos anos ela tinha aí? A Josi, ela fez 3 anos. No dia 10 de junho. No dia 12 de junho, a gente passou no dia 11 com a fono, no dia 12 com a outra fono. Ela tinha uma vaga e encaixou a Josilene. E essa fono também ficou na dúvida, porque assim, ela batia, a Josilene olhava. Ela batia, a Josilene não olhava. Ela falou, não sei se... Agora, eu não posso te afirmar, mãe, sem fazer exame, se ela realmente é surda ou não. Se é coincidência dela olhar ou não o barulho. Então, ela tem algumas percepções que de um ouvido ela tem um pouquinho de audição. Mas a fala, mamãe papai... Hoje, a mãe dela sai melhor, por causa do treino. Mas antes saía papai. Saía com a letra P. Aí ela me mandou para o Hospital São Paulo. Aí no dia 22 de junho, eu fui para o Hospital São Paulo. A gente ficou do meio-dia às 8 da noite, fazendo tudo quanto foi exame. Refizeram os exames, né? E aí meu ex-marido, na época, foi comigo. E quando eu saí de lá, eu saí surtada, né? Eu saí, tipo, você é culpado porque ela é surda por causa de você. Essa é uma outra questão que tem, né, na porque comunidade. A gente quer procurar. Sim, você quer achar um culpado para aquilo ali até você entender. E aí eu vim de lá em casa chorando e era aquela coisa assim...
a família. Ai, mas Deus sabe o que faz. Eu não quero saber. Se Deus existisse, ele não me dava nem mais filho, porque eu não queria mais filho, ainda me deu uma filha deficiente, como eu vou lidar? Ou seja, até antes de saber da deficiência dela, a criança comia, a criança bebia, a criança fazia as coisas e você lidava bem. E depois daquilo é aquele, parece que abre um buraco e você não quer acreditar nas coisas, né? E assim, até o último minuto da Josi fazer os exames de novo, da Josilene fazer o molde do aparelho, eu chorando. Ai, Senhor, fala que não. Aí, no dia que ela foi fazer o molde do aparelho, a médica, a fonoaudióloga do hospital, falou para mim, olha, a gente vai fazer o molde e leva mais ou menos 1 ano para a Josi receber esse aparelho que ela precisa. Né, que é um aparelho específico tal para a perda dela, que é profunda de um lado e severa moderada do outro. Eu falei, tudo bem, e chorando com ela no colo. Só que eu esqueci de tirar xerox da certidão de nascimento, a médica subiu. E nisso chegou um malote. E aí, quando a médica desceu, ela falou, você crê em Deus? Eu falei, não, se Deus existisse, eu não estaria aqui. Você estava bem eu ainda estava muito revoltada, assim, de entender aquela situação toda. E, ao mesmo tempo, pensando o que as pessoas como as pessoas vão tratar a minha filha. Né? E aí ela falou para mim, ai, que engraçado, porque veio 700 aparelhos e no meio desses aparelhos veio um errado e justamente o que sua filha precisa, semana que vem ela já pega esse aparelho. Nossa, aí eu não sabia se eu chorava de alegria. Você começou a acreditar em Deus, né? Aí você falou, eu não sabia opa. se eu chorava de alegria, se eu chorava porque ela ia usar o aparelho. Assim, era uma mistura de sentimentos. E fomos para casa. Na outra semana eu fui com ela, fez o teste do aparelho. E aí, a primeira vez que ela ouviu o som. Ai, gente, eu vou ter que pedir aqui um lencinho. Você pode pegar para mim no banheiro um lencinho para mim? Ai, Cris, e, assim, bonitona. O primeiro som que a Josi ouviu foi um avião. Ai, então, eles colocam um aparelho e você saía para testar. Né? Ela se assustou com a moto, óbvio, porque passou pertinho dela, então barulho. Mas quando ela olhou para cima e mostrou o avião, abriu o mundo, né? Aí eu falei, caramba, eu preciso dar um jeito de lidar com essa situação toda. Né? E como que eu vou fazer isso? Porque até então, assim, a Libras eu conhecia por causa da música famosa da Xuxa do Abecedário. E eu sempre tive sonho de aprender, mas você nunca vai atrás. Não, é o que eu falo. Por isso que, às vezes, né, Cris, eu sempre primo... Peraí que já vem vindo aqui, ó. a produção aqui, a técnica, desculpa, Cris. Eu sempre falo que às vezes a gente encontra com a pessoa, com a sociedade, às vezes, o primeiro ato nosso é de revolta. De falar, meu Deus, vocês não estão vendo nossos filhos, né? Eles precisam. Sim. E aí, a gente tem que ter muita sabedoria para dividir a questão da falta de informação, falta do conhecimento. Pode entrar aqui, ó. Aqui, Cris. A falta de informação das pessoas, né? A gente fica triste com pessoas que às vezes da área e não conhecem, né? Mas com a sociedade em si, a primeira revolta de toda mãe é a gente se revoltar com o vizinho, com isso, com aquilo. Aí eu pergunto, né? Eu fiz uma reflexão muito sobre isso e eu falei, gente, Márcia, né, eu casei com 30, tive Enzo com 32. Né? Eu só tenho Enzo. Em que momento da minha vida eu fiz administração de empresas, faculdade? Em que momento eu parei e falei assim, nossa, deixa eu pegar um livro aqui, eu vou ler sobre surdez, sobre cegueira, né, sobre os cegos, eu vou ler sobre um deficiente intelectual. O máximo que a gente fazia era assistir um filme desses de Hollywood, né, que mostrava mais ou menos como era, né? Bonito, né? E um lado mais romantizado. Então, assim, às vezes a gente fica... a gente precisa falar de inclusão, a gente precisa falar das pessoas com deficiência, das suas necessidades, dos seus direitos, né? Dos seus deveres também, mas a gente precisa também não crucificar tantas pessoas e sim levar informação a essas pessoas, porque muitas não têm obrigação de conhecer. Né? Porque a gente também não tinha até ter nossos filhos, que nem você falou. É verdade, né? É aquela coisa de revolta. Então, às vezes, as pessoas perguntavam para mim
E eu respondia mal, porque eu falava assim, caramba, como que não sabe? Até eu parar, sentar, analisar, que foram meses, e falar, não, peraí, eu também não sabia. Eu sabia o que era Libras? Sabia, mas não profundamente. Sabia que era a língua dos surdos. Mas olha só, há 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, a gente não tinha intérprete de Libras. Não. Mas nem TV aberta. Não. Em lugar nenhum você via, né? Era muito difícil, né? E daí você começou a questão da intérprete de Libras, estudar, se aprofundar, quando você teve o diagnóstico. Então, aí eu tive o diagnóstico da Josi, aí a fono que atendia a Josilene, ela sabia Libras. Então, por 3 sessões que eu fui, eu só chorava, porque a Josilene começou a interagir com as outras crianças. A Rita, ao mesmo tempo que ela fazia a Josilene falar, ela usava a língua de sinais. Ela atendeu surdos de todo lugar, a região de São Paulo toda, lá em Carapicuíba, por 20 anos. E eu só chorava. Aí, um dia, ela se irritou e falou assim para mim, olha... que a Josi ainda não estava indo para a escola. Aí ela falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vou indicar a Josilene para o colégio, né, em um colégio bilíngue, e vou te falar uma outra coisa. Hoje, ou você aceita que a sua filha é surda, você faz disso uma brincadeira, aprende Libras e se comunica com a sua filha, trem, ônibus, metrô, todo mundo vai encarar e vai olhar e vai falar assim, olha que legal, uma mãe conversando com a filha, porque não é comum. As mães de antigamente não tinha como, né, Márcia? Não tinha acesso. Ou você faz disso uma cruz e carrega para o resto da sua vida, mas não venha mais no meu consultório. Te deu aquele chacoalhão. Eu saí de lá muito revoltada, na outra quinta-feira eu não fui. Eu ainda estava com raiva da médica. Onde já se viu falar assim comigo, né? Tipo, a mãe dela sou eu, quem é ela para falar? E aí ali eu fui refletindo, fui pensando, falei, não, mas é verdade. A minha filha precisa ter uma língua. E ela já foi diagnosticada surda, já fez outros exames. E já foi, então o que eu posso fazer? Aí na outra quinta eu voltei lá, né? Aí ela resolveu voltar. Falei, resolvi. E aí logo saiu a vaga dela no colégio e para ter 100% de bolsa, ela ficou 30 dias fazendo um teste, como se fosse uma empresa. 30 dias fazendo teste dentro da escola, para ver se ela ia se adaptar. Depois desses 30 dias, quando ela se adaptou, a gente fez a matrícula dela. E aí os pais eram obrigados a aprender. Então, eu ia lá porque eu tinha que aprender a me comunicar com a minha filha. Eles forneciam o curso. E daí eu fui gostando. E aí eu fui sendo curiosa, fui perguntando mais. Mas dá para fazer música? Dá para fazer mais o quê? E fui. É legal porque você abre um universo junto com a sua filha, né? Você abre um universo e, ao mesmo tempo que você aprende, ela também está aprendendo com você, né? É uma troca, né? troca. A gente faz uma troca. E olha aqui, para você ver que incrível. Fugindo um pouquinho do tema da Libras. E aí, dali, eu fui para conhecer o Jadson. Aí, o Jadson fazia com a Cláudia Sofia, o Carlos Jorge, o Tadoma e a tradução de Libras que eles fazem, que é o Tadoma e a Libras Tátil. E aquilo me interessou também, fui curiosa, conheci eles, aprendi também. Hoje eu tenho um genro que é deficiente visual por causa da diabetes. Faz 2 anos, não tem como recuperar. E eu tenho um neto autista. Olha aí, você está vendo como é que é, né? E hoje você não se revolta mais. Então, hoje eu não me revolto mais. O meu filho ainda não aceita, mas a minha nora já aceitou. Está naquele tempo dele, a gente tem que deixar naquele tempo. Então, assim, mas eu sempre estou lá na casa do meu filho. E o interessante, meu netinho está com 3 anos, entrou na escolinha e ele não conta os números como a gente, ele conta em inglês. Há uma habilidade. Né? Dentro do transtorno do espectro autista, a gente tem pessoas, crianças e pessoas, porque eu falo que eles crescem também, viu? Porque todo mundo acha que pessoa com deficiência não cresce. Eles crescem também, como todo mundo. Né, a gente conhece o nível 1, que tem altas habilidades, e é excelente, porque aí é um meio que você tem que investir nas altas habilidades, né? Porque é a habilidade que ele tem, que ele pode crescer, aprender, é um meio para vários caminhos, né? Eu vou chamar o intervalo agora, porque a produção já chamou ali o intervalo, e a gente já volta, né, com o segundo bloco. Espero você. O assunto é interessante e a gente só está no início, né, Cris? Só está no início. Com certeza. Até daqui a pouco.